discussed at some length by management and flight controllers. Preliminary telemetry indications are that there could have been a malfunction with one solar array beam fairing and the meteoroid shield, which could have led to subsequent anomalies. These malfunctions were indicated to have occurred 1 minute and 3 seconds after liftoff based on post-launch examination of telemetry. Main solar panels. We're starting to get data now through the Honeysuckle, Australia tracking station. This is a rather low elevation angle pass of a little over 4 degrees. We're approximately I stand corrected that 86 degrees is the max elevation on this particular pass, almost directly overhead at Honeysuckle. Almost 9 minutes remaining in this pass across Honeysuckle Station. We'll stand by on Skylab control circuit for the Honeysuckle, followed by Hawaii and the next stateside pass. 4 hours, 18 minutes ground elapsed time. This is Skylab control. Skylab control, 1800 hours Greenwich Mean Time. Skylab space station now crossing the northeastern coast of France on the 30th revolution, being tracked by the Madrid station. Cabin pressure aboard Skylab workshop is holding between 4.5 to 5 pounds. Internal temperatures by the various sensors range in the low hundreds, that is around 115 to 120 in most locations. At the scientific airlock, the temperatures ranging from 170 to 190 degrees Fahrenheit. External skin temperatures are running between 240 and 300 degrees. Navigating
Pacific is going to be just after dawn when you splash down. Battery temperatures in the power system, electrical power system, are running around 30 to 40 degrees, and sensors on the ATM, Apollo Telescope Mountain solar panels, show temperatures of 90 to 100 degrees. Quiet here in the control center midway through the 12-hour shift. Flight director Don Putty continuing to direct his team of flight controllers in managing the spacecraft systems, the guidance, attitude control system still operating normally. We have not been on the thruster attitude control or TAC system since sometime yesterday. The quantities remaining of the gaseous nitrogen used in the TAC system is still hanging at about 82%. This is Skylab Mission Control at 2 seconds after the hour. Midway through its 58th revolution, the spacecraft is now traveling on a descending node over the Indian Ocean. It is on the dark side of the Earth. At the highest point in its orbit, it is now 237.7 nautical miles above the surface of the Earth. At its lowest point, 235.4 nautical miles. Present speed for the space station is 25,096.6 feet per second. The period of revolution is 1 hour, 33 minutes, 22.3 seconds. Flight Director Donald Putty has requested his guidance and navigation controller to provide him with instructions that will allow the greatest possible conservation of gas used by the thruster attitude control system. While maneuvering required to provide stable temperatures in the orbital workshop section of the space station has used about 24% of the total supply of attitude control gas, the remaining gas is more than double the minimum amount required to conduct all the experiments originally planned for an 8-month period with 3 separate astronaut teams. Nevertheless, flight controllers are taking action to maintain as large an excessive reserve of attitude control fuel as possible. Notes on work that might be done by the first Skylab crew to deploy one of the solar panels that is believed to have stuck when the meteoroid shield was torn off shortly after Monday's launch suggest that the efforts will be made during the first daylight pass of the stand-up EVA. Fala turma, estamos no ar com mais um episódio do Pode Imaginar. Hoje vamos falar mais uma vez sobre empreendedorismo, comunicação, marketing digital e posicionamento nas redes sociais. Claro, aqui você vai ter algum insight que vai fazer a diferença na sua vida, no seu negócio, na sua empresa e, claro, na sua pessoa. Como você se comporta, como você está investindo seu tempo, como você está se posicionando no mundo digital e também na sua vida pessoal, nas suas relações interpessoais. Tudo que a gente fala aqui é com o intuito de contribuir de alguma maneira com a sua vida. Então tenha certeza que não é um tempo em vão que você vai passar aqui em mais esse episódio do Pode Imaginar. Esse que é o primeiro de 2025. Estamos nessa jornada, né, em 2025. O tempo está passando que às vezes a gente nem percebe mais onde a gente está, mas estamos em janeiro de 2025, essa primeira segunda-feira, e estamos aqui para trazer conteúdo para você. Você que está acompanhando ao vivo ou que vai acompanhar depois, essa live fica salva aí no nosso canal do YouTube. Já aproveitando, te pedindo para você se sentir à vontade, se inscrever nesse canal, deixar um like,
comentar também, porque isso fortalece esse trabalho, que é totalmente independente, que tem uma perspectiva de trazer conhecimento, de gerar conhecimento para você, você que está aí procurando se posicionar melhor, criar conteúdo de qualidade. Hoje nós vamos falar sobre a estratégia dentro dos negócios, a importância de você ter um posicionamento certo, de você ter um direcionamento, de saber onde está, por onde vai passar e aonde quer chegar. Então, ter uma estratégia é super necessário e para isso vamos receber um convidado super especial que está aqui conosco, o Tiago Bezerra, né, que vai bater esse papo com a gente. Mesmo. Tiago, seja bem-vindo aqui ao Pode Imaginar, nesse primeiro episódio de 2025. Você que já tem aí essa trajetória no mundo das vendas, no mundo do posicionamento, da estratégia para negócios, e hoje está aqui para compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Exatamente. Rapaz, que responsabilidade, né? Fiquei sabendo agora que é o primeiro do ano. Muito obrigado pelo convite, eu posso te agradecer de antemão. E é isso mesmo que você falou, né? Trabalho desde muito cedo lá, acho desde os meus 14 anos. E na parte de consultoria, atendendo pequenas e médias empresas, eu atuo desde 2019. Graças a Deus, tenho uma trajetória bacana, já tive experiências muito boas, consegui alavancar algumas empresas aí mais de 10 vezes, mas eu confesso que não é fácil. Não é fácil. E o que eu consegui ver nessa minha caminhada, nessa minha trajetória, em praticamente todas as empresas, é que falta estratégia. Uma frase que eu sempre comento para as empresas que eu atendo é que, pô, Aldair, eu não estou trazendo nada de novo para a sua empresa. A solução já está aqui. Só que muitas vezes ela está sendo mal utilizada, talvez ela não está sendo vista. Então, meu papel hoje dentro de uma pequena e média empresa é desvendar quem são os talentos. Clarear, né? Você está ali para clarear o caminho. Porque muitas vezes sabe-se o que é que está fazendo, sabe-se onde está e até para onde quer ir. O que falta mesmo é o direcionamento para você poder entender quais são as dores, o que é que precisa ser melhorado, para você conseguir enxergar mais claramente esse caminho. Mas me diz uma coisa, Tiago. O comodismo seria o maior desafio das empresas hoje? Muitas vezes você está ali, está muito bom, já estou faturando o suficiente para sustentar a minha família, e muitas vezes tem um potencial gigante de crescimento, de melhoramento, de vida, de impactar a vida de outras pessoas, mas você acha que o comodismo seria o maior desafio hoje do empreendedor? Eu ouvi uma frase de Geraldo Rufino que ele dizia que a fase mais perigosa de um negócio é quando você está confortável e as coisas estão dando certo, porque aí você fica numa faca de dois gumes, como diria. Você não ou evolui, ou fica estagnado, ou corre o risco também de retroceder. Algo que eu tenho em mente muito forte é aquele negócio, né? Se você não está evoluindo, naturalmente você está regredindo. Não se engane, você que está me assistindo agora, que tem sua pequena e média empresa. Não, estou confortável, estou bem aqui do jeito que eu estou, parado. Não. Você não está parado, você está regredindo, porque enquanto aí no seu segmento, no seu setor, você está parado, o seu concorrente não está. Está ganhando espaço, está ganhando market share no mercado e em algum momento a conta chega. Então, para o empreendedor, não pode existir a palavra comodismo. E respondendo sua pergunta, Aldair, eu não acredito que o comodismo seja o fator principal das empresas não crescerem. Tem um dado que eu levantei nos atendimentos que eu faço, por incrível que pareça, eu vejo mais comodismo em empresas pequenas, como o MEI, como empresas ali que faturam até 100 mil por mês, do que em empresas maiores, onde deveria ser o contrário, né? Eu postei isso esses dias nas minhas redes sociais e várias pessoas comentaram, pô, Tiago, sério, como é que pode isso? Mas, resumindo, eu vejo mais comodismo em pequenas empresas do que em empresas maiores. Mas eu acredito que esse não seja o fator decisivo que fazem elas não crescerem. Entendi. Então você acha que, vamos supor, na maioria das empresas que a gente vê, e aí são empresas de família, empresas familiares, que às vezes ali o pai já recebeu do pai, aí está na terceira geração, por exemplo. Avô, pai, filho. E aí o pai tinha uma perspectiva, viveu num momento do mercado, o pai assumiu noutra perspectiva totalmente diferente. Vou dar aqui fazer uma linha do tempo. Vamos dizer que o avô tomava de conta da empresa ali nos anos 80. Aí o pai passou a fazer parte em 90, 2000. E aí o filho chegou ali depois de 2010. Aí são 3 gerações dentro de um negócio. São 3 visões diferentes, 3 momentos do mercado diferente. Já encontrou alguma situação assim? Já percebeu os desafios dessa linha do tempo? Já não com esse tempo todo, até porque minha idade não permite, mas já sim, com certeza. Já peguei empresa aí de pai para filho, de avô para filho e para neto ainda não. Mas
Sempre quando a gente lida com essas situações, sempre a gente sente que realmente ali tem alguns pontos que precisa ser ajustado. Geralmente a juventude, ela vem com muito gás, muito tato para o novo mercado que nós estamos vivendo hoje do digital, e aquela linha antecessora, no caso os pais, está ali mais fechado, mais retraído. É algo que é comum de se ver. Entendi. A gente falava hoje, inclusive, em off, de uma empresa chamada Laboremos, que é uma empresa que Isso. já completou 100 anos agora no ano passado, e passa justamente por essa linha do tempo. O avô, o pai e os filhos hoje estão ali fazendo parte do contexto. E é uma empresa que a gente percebe um crescimento linear, uma expansão também de linhas territoriais, já atende hoje boa parte do Brasil. Eu acho que a né, nível nacional. A nível nacional, na construção, na construção de equipamentos agrícolas. Equipamentos né? agrícolas. Eles produzem equipamentos agrícolas. Então, parte muito disso do que a gente viu, a inovação de quem começou, de quem conseguiu pegar ali o bonde andando e de quem está chegando, que é essa terceira geração, que está tendo novas ideias, que está ali colocando as suas ideias para funcionar. Ó, você tocou num ponto bacana e respondendo sua pergunta lá, né? Você falou, Tiago, tu acha que o comodismo é o principal fator que atrapalha as empresas? Não. No meu ponto de vista, o principal fator que atrapalha a empresa hoje se chama ego. Você usou o exemplo da Laboremos, né, nesse caso. Por que a Laboremos está conseguindo ter essa história de sucesso? Não sei, eu não conheço, mas com certeza, em algum momento foi preciso se despir do pessoal mais antigo para ouvir as novas gerações. E da mesma forma, as novas gerações ouvir quem tem mais experiência de mercado. E hoje um fator que impossibilita muitas empresas de crescer é o ego do empresário, de não saber sentar ali na cadeira do aluno. Como tem no meu perfil, mais para frente eu compartilho com vocês, mas no meu perfil tem uma frase que diz: é preciso desaprender para aprender. E isso nunca foi tão verdade quanto no mundo dos negócios. E a gente percebe isso, só continuando o exemplo da Laboremos, a gente percebe isso dessa união familiar. A gente sabe que tem também as desavenças e tal, os problemas, mas se não tivesse essa união, a empresa não teria 100 anos de duração. De forma alguma. Já teria, eu acredito, já teria parado. Sucumbido, né? Sucumbido, né? E aí eles conseguiram manter essa linha do tempo, e a gente vê tantos outros exemplos também, em Campina Grande, com grupos aí que estão a Luísio Calçados, por exemplo. É um grupo, é uma empresa que já está há muito tempo no mercado campinense. Você fala em calçados, você lembra da Luísio Calçados, que aí é a Luísio Fashion. Enfim, criaram algumas ramificações. E aí se torna referência. Essa estratégia, Tiago, que se cria no dia a dia, faz parte dessa referência. Falou Laboremos, lembrou de produtos agrícolas, de máquinas agrícolas. Falou Aloysio, lembrou de calçados. Falou de medicamento, lembrou... Rede Farma, né? Não tem pra onde correr, não. Lembrou Rede Farma e Farmácia Dias, Farmácia né? Que Dias foi também é outro grande nome na cidade. Quem tomou de conta por muito tempo. E aí, essa autoridade, esse reconhecimento se constrói também com essa estratégia. Se não tiver uma boa estratégia ali de bastidor, fica difícil de construir essa autoridade. Com certeza, né? Inclusive, hoje eu estava postando um conteúdo falando sobre cultura, a importância da cultura empresarial. É um tema extremamente difundido, compartilhado na internet, mas eu gosto de falar que é um tema místico ainda. Se qualquer um de vocês se jogar aí no Google agora, cultura empresarial, vocês vão ter inúmeras páginas de informações e possivelmente depois de ler vão sair sem entender ainda nada. E recentemente eu postei um conteúdo falando sobre isso porque toda empresa tem uma cultura, seja ela benéfica ou maléfica, mas toda empresa tem uma cultura empresarial. E empresas como essas que você citou, com certeza existe uma estratégia por trás. A Laboremos, aquela cor icônica laranja que eles usam, a Farmácia Dias foi uma farmácia que se difundiu no meio popular, ganhou muito espaço no mercado da cidade. Existe sim uma estratégia e uma cultura por trás, com toda certeza, focada em crescimento. Qual é a cultura que predomina assim, nos negócios que você percebe? Principalmente nessas empresas que tem uma longa duração. Sim, bacana. Visão de longo prazo, de certeza. Visão de longo prazo. Como mais cedo nós estávamos começando aqui, né? Um erro que muitos empresários cometem, e talvez eu já me ceda demais para o outro lado, é o quê? É visão extremamente de longo prazo. Porque você que está começando a empreender, eu já tenho sua empresa há muitos anos, você não quer ser refém dela, escravo dela. Eu particularmente não. Eu crio uma empresa para que ela me gere retorno, que ela me dê liberdade. Mas o que falta hoje
eu percebo no dia a dia essa visão a longo prazo. O empresário, ele começa com o sonho da liberdade, o empreendedor com o sonho da liberdade, e depois ele termina se tornando refém da sua própria empresa, por falta de visão de longo prazo. Existem dados que comprovam que muitas empresas, eu não tenho precisamente agora a porcentagem, mas um grande número de empresas fecham ainda no primeiro ano. Pelo menos de empresas ou CNPJs, Eu tenho né? essa informação. Tu tem essa informação. Qual seria essa porcentagem e para você qual seria o grande desafio dessas empresas que estão fechando? Mais uma vez eu te falo, né? A porcentagem exata eu não tenho, mas por incrível que pareça, eu tenho até essa informação aqui no meu celular, eu posso pegar para vocês também. A maior porcentagem de empresas aqui que fecham nos primeiros anos é o MEI do varejo. MEI tem que ser varejo, né? MEI. Aí, em segundo lugar, vem pequenas empresas médias empresas do varejo. E, por último, vem indústrias. E o que eu tiro desse dado? Indústria, ela vem por último, porque, geralmente, para você montar uma indústria, o investimento é maior. Então, existe menos espaço para amadorismo, para brincadeiras, para comodismo, para ego. Então, quanto maior o investimento, a tendência é que a empresa tenha menos chance de fechar. Já o MEI, você abriu ali R$70 por mês, um estoque praticamente zero, muitas vezes comprando e vendendo dentro da sua própria cidade, e por não ter esse compromisso maior atrelado, as pessoas dão menos importância. Entendi. Então, você acredita que tem muito aventureiro, digamos assim, que tem muita gente que está abrindo aí CNPJ, abrindo empresa no calor da emoção. Saí do meu emprego, pedi demissão, vou abrir um CNPJ, vou tentar fazer algo. Se der errado, eu fecho as portas e tá tudo certo. Se der certo, a gente vai lá e vê o que é que acontece. E você acredita que tem muito esse perfil do aventureiro? Eu não vou falar daí aventureiro porque eu tenho um extremo respeito por quem empreende, principalmente aqui no Brasil, por gerar PIB para nossa cidade, para nosso país, por gerar emprego, eu chamaria mais de guerreiro. Tem muitos guerreiros, sim, e a questão, essas pessoas, eu não acredito que elas entrem no mercado, no empreendedorismo, já pensando, não, se der errado eu volto para o CLT. Até porque uma vez que você experimenta o empreendedorismo, sem romantismo, falando sério, uma vez que você experimenta, dificilmente você vai querer voltar. Porque você vê que você de fato pode ter liberdade, tanto geográfica quanto financeira, enfim. Mas eu acredito que essas empresas fecham daí não por questão de ser aventureiro, mas por questão de falta de preparo. E como eu falei lá atrás, ego. São pouquíssimas empresas que eu acompanho no dia a dia que estão dispostas a, eu vou sentar aqui na cadeira do aluno e vou te ouvir. Ou você ou qualquer outra pessoa, eu estou aqui para aprender, se capacitar, né? Entendi. Então, a palavra aventureiro teria sido um equívoco meu. Não, tranquilo. Mas eu até digo, e eu mantenho essa palavra, porque respeito também empreendedor, sou um, né? Só que eu tenho a seguinte filosofia, nem todo mundo nasceu para empreender. Não. E, de fato, existem pessoas que aventuram para ver se vai dar certo ou não. E tá tudo bem, a gente tem o direito de tentar, de atirar, com certeza, de ver o que é que vai acontecer. Se vai dar certo ou não, e se não der, volto para o CLT. Tudo bem. Porque eu percebo hoje na internet, Thiago, muitos coaches e direcionadores, tenho muito respeito também por muitos, mas dizendo que todo mundo precisa empreender. E aí eu não sei o seu posicionamento. Aí você pode trazer posteriormente. Todo mundo tem que empreender, porque se não empreender, você está fadado ao fracasso, e aí você vai viver trabalhando para outra pessoa. Cara, se todo mundo empreender, como é que vai ter mão de obra? A conta não fecha. A conta não fecha, né? Inclusive, eu vi um pregador que eu tenho um super respeito por ele, trazendo uma reflexão desse tipo. Trazendo 3 perfis de pessoas, e uma delas era o que empreende, o que não empreende, e o que fica ali, meio termo, sem saber para onde está indo. Eu acho que todo mundo tem o seu caminho, o seu direcionamento, a sua missão e o seu propósito aqui na Terra. Isso. E se todo mundo fosse empreender, como você disse, a conta não iria fechar. Fecha não. Beleza, assim, né? Dando minha opinião sobre o tema, eu também acredito que, apesar de seria bacana se várias pessoas empreendessem, mas não é para todo mundo. Não é de jeito nenhum. Você que empreende assim como eu, você sabe o peso, né? Como eu falei há pouco, sem querer romantizar o empreendedorismo, o fardo é pesado, né? Você não, como essa semana eu vi um meme no Instagram, né? Eu vou empreender para trabalhar de onde eu quiser. Agora eu trabalho toda hora em todo canto, né? Mas, respondendo a sua pergunta, não vejo que é para todo mundo. Na minha utopia, na minha mente, como deveria ser o processo. Mais uma vez, isso é uma utopia, isso não vai acontecer. Mas seria o CLT ele ser um momento da sua vida. E depois desse momento, naturalmente, as pessoas migrarem para o empreendedorismo. E nessa utopia que eu tenho na minha mente, sempre iria ter pessoas.
estudando, pessoas no CLT se capacitando, ganhando know-how e depois empreendendo. Mas não é o que acontece. As pessoas quando entram no mercado do CLT e nada contra, fica ali, tudo bem. Não estou aqui para dizer que está certo ou errado, mas uma utopia que eu tenho particular seria isso. E Entrou, tem pessoas que estão ali e que gostam de estar ali. tudo bem, como né? concurso público, como o CLT, tem pessoas que fazem carreiras de sucesso, grandes CEOs, grandes executivos de vendas, nada contra. Mas lembrando aqui, né, como nós estamos falando de empreendedorismo, a gente tem mais essa pegada, essa visão, porque é o ecossistema, é o ambiente que nós respiramos. E eu acho que o mais ideal mesmo que a gente deve pregar e dizer para as pessoas é que a gente deve fazer aquilo que a gente está se sentindo bem, se sentindo à vontade, porque tem gente que não gosta de pressão, tem gente que gosta de viver tranquilo, bate o ponto, faz o que tem que ser feito, bate o ponto, vai para casa. Assistir Exatamente. sua novela, assistir Jornal Nacional, enfim. E isso, acho que o respeito pela ideia de cada um, eu acho que é o que deve prevalecer. Quando a gente passa a querer impor a nossa linha de pensamento, aquilo que a gente acredita, eu acho que a gente já dá um passo errado. Isso se coloca em toda e qualquer situação, seja na religião, seja no profissional, seja na sua casa, junto com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe. Acho que tudo tem que ser na base do diálogo e cada ideia tem que ser aproveitada de uma E maneira. outra, pô, tudo bem se tu tá empreendendo, Aldair, se você tá tendo sucesso correndo atrás do seu, eu vou te perguntar, sinceramente, hoje você tem tempo para tá motivando pessoas a empreender? Não é nosso papel, né? Nem o meu que trabalha atendendo pequenas e médias empresas. Num particularmente o meu. Você já tá lá no campo de batalha, correndo atrás do seu, querendo crescer, aí é onde entra o Thiago. Aí é onde entra o Aldair, com gestão de redes sociais e todo o leque de serviços que ele oferece. Mas a gente não tem como tá, pô, vamos empreender e tal. Não existe, né? É o respeito, como você falou. É verdade. Eu estou batendo um papo aqui com o Thiago Bezerra, que está falando comigo sobre a importância da estratégia no negócio. E queria dizer para você que está assistindo essa live, pode se inscrever no canal, deixa aí o seu like, participe, interage. Manda também a sua pergunta para que a gente possa dinamizar o nosso bate-papo. Você tem alguma dúvida aí sobre empreendedorismo, sobre o mundo digital, sobre como se posicionar, vai dizendo aí que a gente pode te ajudar, trazendo um ponto de vista, não uma verdade absoluta, mas um Exatamente. ponto de vista que pode te ajudar a ter um direcionamento. E isso pode acontecer também lá no Instagram, viu? A gente tem o pod_imaginar e o Aldair Rodrigues OF, Aldair Rodrigues OF de oficial. Então você pode seguir a gente lá e também interagir, mandar a sua pergunta no direct, que a gente vai estar à disposição para trazer também esse direcionamento. O Thiago Bezerra no Instagram? Thiago Bezerra. O Thiago Bezerra. Isso. O Thiago Bezerra. Exatamente. O Thiago Bezerra, a gente percebe aí muitas empresas, eu percebo, que o nosso papel hoje é direcionar no mundo digital, trazer um posicionamento, como a pessoa vai produzir o conteúdo, como vai produzir um conteúdo de qualidade, o que ela vai fazer para se destacar das demais, ou até mesmo criar uma concorrência. Se fulano está produzindo conteúdo que está trazendo essa oferta, vamos buscar trazer essa oferta de uma maneira diferente. Então é basicamente assim que a gente trabalha, é dando direcionamento no digital. Só que esse direcionamento no digital, ele precisa vir com um direcionamento extra digital, que é ali onde a pessoa está gerenciando o financeiro, está gerenciando também os funcionários, está gerenciando o time. Essa estratégia que você apresenta para as empresas que você presta consultoria, como faz para unir essas duas perspectivas que hoje precisam andar entrelaçadas? É aquela brincadeira, né? Ninguém solta a mão de ninguém e todo mundo tem sucesso. Hoje o seu trabalho, Aldair, na verdade, ele faz parte da minha metodologia, da minha estrutura de atuação. Hoje eu tenho uma metodologia própria que eu aplico nas empresas no qual eu atendo, que eu chamo de VPL. Para quem está assistindo, papel e caneta, anota que aqui com certeza sai ouro para vocês. Vendas, processo e liderança. Nessa ordem. Você que tem sua pequena ou média empresa hoje, pô, eu quero escalar, como é que eu faço? Primeiro ponto, foco em vendas. Quando eu falo foco em vendas, melhora seus canais de aquisição. Se você quer focar pelo digital, vamos criar uma máquina de vendas. Eu conheço a estrutura. E se você conseguir sintonizar essa estrutura que eu passo para você, pequeno e médio empreendedor, com a assessoria de um profissional, como o pessoal aqui da Imaginar, não tem como dar errado. Eu repito. Pô, Thiago, e por que as empresas não escalam? É o que eu falei lá no início. Muitos empreendedores não estão abertos a sentar na cadeira do aluno. Voltando, vendas, num segundo momento, processos. Aí é estruturar de processos para fazer com que sua máquina trabalhe de maneira fluida. Como semelhante, se alguém já assistiu o filme, por exemplo, Fome de Poder, que retrata a história do McDonald's.
Ali a máquina funciona de uma maneira fluida, por isso que eles conseguem ter a demanda que eles têm hoje. E por último, liderança. Foquei em vender. Naturalmente, você vai em algum momento ficar atolado de vendas. A gente automatiza o processo. E por último, liderança. Colocar pessoas para que tomem de conta da sua operação de maneira supervisionada e você consiga ter a tão sonhada liberdade. Como eu falando, vendas, processos e liderança. Se focar nesses 3 pontos, nessa ordem, não tem como dar errado. Fácil, não vai ser, mas dá certo. Essa liberdade existe para quem empreende? Algumas pessoas que poderiam Eu ter. tenho um amigo que ele é empreendedor. Eu entrei quando eu comecei a cursar jornalismo em 2014. Eu conheci ele, Flávio. Ele tem uma fábrica de várias coisas. Ele produz xuxinha de cabelo, pegador, piranha, essas coisinhas que vende, né? E aí ele fabrica isso. Ele disse que ele empreende há muito tempo. E aí eu encontrei ele recentemente, 10 anos depois. Ele disse: olha aí. Aí eu disse: ele tô empreendendo e tal, abri uma empresa. Ele disse: cara, e aí, como é que tá? Eu disse: correria. Ele disse: se prepare, porque faz 30 anos que eu não tiro férias. Aí, inclusive, entra uma pergunta: um empresário que está há 30 anos sem conseguir tirar férias, ele é dedicado ou ele é desorganizado? Aí você me coloca numa situação complicada daí. Aí você me coloca numa situação complicada, porque. Mas vamos responder, não vamos fugir da pergunta. Puxa não. da raia, Não não. vou fugir, não, meu amigo. Eu tenho Eu certeza. vou mandar esse corte para ele, eu vou mandar esse corte para Eu Flávio. tenho certeza que Flávio é um cara que senta na cadeira do aluno que vai para continuar crescendo. É falta de estratégia, pô. Falta de gestão. Porque eu vou citar outro Flávio, muito conhecido aí pela mídia. O seu xará, Flávio, amigo de Aldair, é o Flávio Augusto. O cara empreende também. Será que ele tá refém hoje das empresas dele? E poderia citar inúmeros empresários de sucesso no Brasil, inúmeros. Qual a diferença desses empresários de sucesso para o seu amigo Flávio? Todos eles, incluindo o seu amigo, eu tenho certeza que são caras batalhadores, que estão dando gás ali, pagando o preço para conquistar o que tem. É só a cereja do bolo que está faltando. E aí onde entra o meu trabalho. Gestão, focando em longo prazo, estratégia. Eu não acredito no mundo que você empreende há 30 anos e você não pode tirar férias na sua empresa. Esse mundo existe, com toda certeza, mas não precisa ser o seu mundo, nem o seu, Flávio. É verdade. Eu acredito que com um pouco mais de organização Ah, é possível. Eu tenho outra cliente também, Priscila, nossa parceira aqui do Agra Sushi, que ela também tem passado por esses desafios. A empresa dela ainda tem um período menor de duração, tem 5 anos, 6 anos. E aí ela também, recentemente, estava precisando dar uma descansada e sem conseguir sair, né, deixar a empresa rodando. O restaurante já está muito bem organizado, mas ainda ela é muito presa ainda na operação, de saber como está funcionando, de saber como está. se Existe um período que a gente pode se programar para que isso aconteça? Ou parte mais do ego mesmo, de dizer: não, eu preciso confiar em quem eu coloquei para trabalhar, para que essa pessoa toque de fato esse processo e que eu consiga largar aquilo ali e tirar 3 dias, 5 dias de descanso, sem perguntar o que é que está acontecendo. E quando eu volte, aquilo possa estar 100% do jeito que eu deixei. Parte muito da liderança, do que a pessoa está construindo ali dentro da empresa, de quem está do seu lado também. Como é que você avalia? Rapaz, como você falou, né? A pergunta X que eu foquei aqui na mente é: existe um período para maturar isso? Não. Semelhante a uma criança. Cada uma fala no seu tempo, cada um anda no seu tempo. Eu tenho minha filhinha em casa e todo ele tem seu tempo e tudo bem. O problema disso não acontecer hoje nas empresas, Aldair, no meu ponto de vista, é porque muitas vezes você começa, você tem zelo, você tem apego por aquilo e cria aquela ideia de que ninguém faz tão bem quanto eu. E eu te falo, de certeza, ninguém vai fazer igual você. E isso é bom, porque quando você dá a oportunidade de outras pessoas fazerem, pode dar errado, pode, mas você também está abrindo espaço para que as pessoas façam melhor do que você. E o problema hoje que eu vejo é a questão realmente de falta de direcionamento para a liderança. Eu tenho um cliente meu que eu converso com ele que ele fala: mas Thiago, todo dia eu chegava na loja e fazia tal coisa. Todo dia eu chegava e fazia tal coisa. E meus colaboradores nunca faziam. E eu questionei, né? Eu disse: pô, mas aí você não estava sendo um líder, você estava sendo um operário. É diferente eu chegar aqui: Aldair, dá uma olhada aqui como eu vou fazer essa organização hoje. Me ajuda. No próximo dia, Aldair, tu consegue seguir com essa organização igual a gente fez ontem? Você vai aos poucos e permita que o seu time erre. É o que eu falo, é um erro controlado. Se você não permitir seu time errar, se você não permitir que eles vão lá e façam, você está sublocando o seu capital humano que você tem lá. Às vezes essas pessoas podem fazer até melhor do que você,
Mas como você vai saber se você não solta? Não deixa. Se não deixa, né? Não deixa. Tá sempre preso ali. Isso é um perfil de pessoa que você percebe ou tá dentro de todas as pessoas? Ou existem pessoas que, de fato, têm mais a liberdade de fazer, de deixar isso acontecer? Eu acredito que é um perfil mais de, eu volto à palavra da noite, ego. Eu acredito que quando um empreendedor ele se larga, não tô nem aí para ego, eu tô aqui realmente para criar líderes e pessoas que sejam, se brincar até melhor do que eu, essas pessoas têm mais chance de dar certo. Não estou dizendo que são todos, mas o que eu vejo no dia a dia é a falta do conhecimento de como é que eu começo a delegar. Por onde eu começo? Tem essa questão que o pessoal sempre pergunta. E segundo, é o ego, pô. Muito empresário, ele tem aquela satisfação de falar, não, se eu não tiver aqui, quem nunca ouviu isso? Se eu não tiver aqui, as coisas não funcionam. Ótimo, beleza. Mas tu quer isso para tua vida inteira? Eu não entrei no empreendedorismo para isso. Eu acredito que você também não. E você que nos assiste hoje, eu espero também que você não tenha entrado para isso. Se eu não tiver aqui, as coisas não funcionam. Isso não é bonito. Não, meu time, minha empresa funciona, eu estando ou não lá. Isso aí é sensacional. Você construir um time, você construir um ecossistema saudável. Você construiu lideranças, né? Além de você, Exatamente. existem lideranças que vão fazer com que a situação aconteça. Pode imaginar, episódio 18, estamos recebendo o Thiago Bezerra para falar um pouco sobre estratégia, gestão, como direcionar melhor o posicionamento da nossa empresa para que as coisas possam fluir da melhor maneira possível. Gabriel, dá uma baixada no som aí que tá dando uma chiada aqui pra gente. Então você que tá aí se posicionando, tá tentando buscar um caminho para fazer com que a sua empresa melhore na gestão aí interna e externa, eu tenho certeza que nesse podcast você vai ter um bom direcionamento. Aproveite e compartilhe, manda para outras pessoas poderem assistir também, estar junto conosco, acompanhando aqui esse podcast, seja nesse momento ao vivo ou também depois gravado. E logo também vamos disponibilizar no Spotify. Você que está aí dirigindo, está malhando, está andando de bike, está fazendo qualquer atividade, você vai poder também acompanhar no Spotify de uma maneira mais tranquila o áudio do Pode Imaginar. Toda segunda-feira, viu? Às 20h30. Esse é o compromisso de 2025, Thiago. Perfeito. Fazer um episódio toda semana, sem mimimi, tá sem... firmando compromisso com o cara errado, viu? Sem dor nas costas, sem nada. Vamos produzir bastante conteúdo para gerar valor aí em 2025. E lembrando que estamos lançando um projeto muito bacana que é o Imaginar Academy. Já falei aqui no último episódio. Estamos trazendo essa proposta do Imaginar Academy, que é uma escola digital que vai trazer cursos para você melhorar o seu posicionamento nas redes sociais, com a produção de um conteúdo estratégico, conteúdo de valor, conteúdo de qualidade. Então, produção de roteiro para vídeos, para as redes sociais, produção de Reels com qualidade, produzidos apenas com o seu celular, produção de posts estratégicos onde você possa se comunicar melhor. Teremos cursos que vão te direcionar para esse posicionamento digital de uma maneira estratégica e positiva, para você se tornar autoridade no seu nicho. Em 2025 eu quero que você se torne o melhor no seu nicho, aonde quer que você esteja, e a gente vai te ajudar com isso no Imaginar Academy. E se você me permite, Aldair, né, vou vender seu peixe aqui, porque olha só, pessoal, a gente tá falando aqui a todo momento de ego, nós estamos falando de crescimento, de liberdade no empreendedorismo, e pô, a gente tem esse papo aqui bem profundo, bem denso, aí agora Aldair se posiciona aqui falando sobre uma solução que ele está desenvolvendo, empenhando algumas horas, diversas horas da semana dele nisso. Pô, recentemente eu participei de um evento lá em Natal e eu escutei uma frase que marcou muito, né? O cara falou mais ou menos assim: hoje é mais difícil você permanecer pequeno do que crescer. E a galera, nossa, como assim, não sei o quê. Pessoal, eu quero convidar vocês a uma linha de raciocínio. Pensa direitinho. Conteúdo hoje, informação, à torta e à direito. Não fale para mim que você não cresce porque falta conteúdo. Conteúdo gratuito, né? É para afogar o empreendedor de conteúdo. Segundo ponto, não, as coisas já difíceis e tal. Nós nunca vivemos em uma época tão fácil de empreender como a que nós vivemos hoje. O digital tá aí, revolucionou. O pessoal, nós passamos pela pandemia recentemente, mas eu não conheço das empresas que eu atendo uma empresa que fala que foi ruim do ponto de vista para o empreendedorismo. Então, você que assiste, que quer empreender, é um aspirante a empreendedor, já tem sua empresa, pô, esse é o tipo de proposta que você tem que se agarrar aqui com toda certeza.
Não tem como dar errado. Se você adquire um produto desse seu, que eu nem sei preço, nem sei nada, mas se você adquire e coloca isso em prática, eu duvido que você não vai conseguir um resultado melhor do que o que você tem hoje. Aí é onde entra o que a gente falou lá no começo, né? O empreendedorismo não é para todo mundo. Muita gente entra, mas são poucos os que permanecem. Por questão de quê? Foco, dedicação no longo prazo. É verdade. Acreditar no longo prazo é muito difícil. Eu recebi aqui também uma psicóloga no último episódio, eu falei da espera, o quão difícil é esperar. No empreendedorismo, isso na vida, né? E no empreendedorismo não é diferente. A gente tem uma dificuldade imensa de esperar. E quando você empreende, você imagina que, vai abrir uma lanchonete, uma hamburgueria. E aí você imagina que fiz uma campanha na rede social, top, identidade visual, fotos bonitas do hambúrguer, preparativos, lancei. Primeira semana, impacto de vendas, mais de 100 hambúrgueres vendidos. Na segunda semana deu uma caída para 50, na terceira para 30, depois para 20. E aí já começou a agonia, né? Isso. Porque não teve um planejamento e uma perspectiva de longo prazo. As pessoas querem tudo muito para ontem. E outra coisa, né? Enquanto você falou de lanches, eu lembrei de um amigo meu que recentemente, ano passado, ou foi ano passado, ele colocou uma pequena lanchonetezinha na casa dele, só delivery. E ele tinha o trabalho dele CLT e no extra ele fazia esses lanches, pastéis para vender. Ali vendia na casa de R$2,50 um pastel com um suquinho, um guaraná. O que acontece? Se não me falha a memória, ou foi no primeiro ou no segundo mês, eu acredito que foi no primeiro. Esse cara bateu do faturamento R$3.200. Fala, não, mas esse é um valor irrisório. Calma lá, pensa comigo. O teto do MEI hoje, mensal, é quase R$7.000, pô. Ele, no primeiro mês, ele bateu 50% do faturamento teto para um MEI. Então, o quanto que isso não poder gerar para ele no longo prazo? Vendendo pastel, trabalhava de 7 às 5 da tarde no CLT e à noite fazia esses pastéis para vender. Então, você que tem vontade de empreender e tal, não é difícil. Não é. Tô com fome. Tô Não falando é. de pastel aí no Pois teu é. amigo, manda o contato dele aí pra Mandar o gente dar contato, né? Mas não é, pô. Eu não sei como é que tá a situação lá hoje na lanchonezinha dele, mas em casa, pô. Fazendo na cozinha de casa, brincando, fez uma renda extra aí de R$3.000. Lógico, né? Na internet sempre tem, mas é faturamento, tem custo. Nós sabemos que tem, mas não podemos menosprezar um resultado desse. No primeiro mês, pô. É um bom resultado. E aí, tendo a estratégia correta, ele vai poder escalar tudo isso aí e melhorar cada vez mais esse produto. Qual a diferença hoje da estratégia para quem vende produto e para quem vende serviço? Boa pergunta que me leva a pensar alguns segundos. De serviço, eu acho que você tem que focar mais na sua imagem. Você tem que primeiro se vender para depois vender seu serviço. Já produto, nem tanto. Produto, você tem aquele conforto de colocar na prateleira e colocar um vendedor para vender para você, ou até mesmo você vendendo. O foco do cliente está no produto. Não estou falando que sua imagem, seu posicionamento, sua dicção, sua abordagem não é importante, mas para serviço, primeiro a pessoa compra Aldair e depois compra o seu leque de serviços que a Imaginar vende. Da mesma forma para mim. Primeiro meu cliente compra a ideia, a postura, a conversa, o que eu visto, o que eu ando, Thiago, e depois o meu serviço. E para produto o peso é menor. Eu tendo um bom produto, né? Você tendo um bom produto, uma boa estrutura de recepção, um preço competitivo e principalmente que muitas empresas deixam a desejar e nem focam nisso, é um bom pós-venda. O pós-venda é o que faz a vida útil do seu cliente dentro da sua empresa prolongar. Boa recepção, estrutura de recepção, bom produto e bom pós-venda. Para produto, você está à frente de muita gente. Já para serviço é um pouquinho mais embaixo. Eu tenho falado para muitos clientes que vendem produtos, por exemplo. Eu vou dar o exemplo aqui novamente do sushi, do Agra Sushi. E aí, o Agra Sushi vem em uma escala muito bacana de crescimento. E eu tô com o Agra Sushi desde o início. Inclusive, ela começou junto comigo, foi minha primeira cliente. Por isso que eu gosto de dar como exemplo. E aí, o Agra Sushi, quando começou, teve um boom muito grande. Tipo, ela lançou uma promoção que caiu nas graças da galera, que era, me lembro como hoje, que era 1 kg de sushi por R$ 29,90. E aí, esse quilo de sushi, ele tinha aproximadamente 50 peças de sushi. Então, na época, a galera ficou louca. E aí, ela ainda dava uma porção de camarão grátis. E aí, pronto, caiu nas graças. Na primeira semana, nas primeiras noites de pedidos, era 60, 70 pedidos numa noite, desses combinados de 1 quilo. Então, foi uma estratégia que foi criada, só que
sem o direcionamento correto. Que aí depois começou a se perceber que não estava se pagando. Enquanto você fala isso, eu tava me questionando aqui. Eu disse, rapaz, será que se paga? Não estava se pagando. E aí, o faturamento da noite era fantástico. 70 pedidos a R$ 30, trabalhando ali 3, 4 pessoas, só que o produto era muito caro. E aí, gerou-se o impacto, o público começou a gostar, mas logo teve que se reajustar. Teve que ir para 32, 34, e aí de repente estava R$ 39,90. Mesmo assim, ainda muito bom, muito barato, e o pessoal ainda gostando bastante. Mas para se iniciar um processo como esse, é necessário ter muito cuidado para você não colocar os pés pelas mãos. É como eu chegar aqui e dizer, alugue o Estúdio Imaginar por R$ 29,90. Amanhã vai ter 50 pessoas aqui querendo fazer podcast, né? Isso. Mas e aí? E os custos? E aí? Vai se pagar? O espaço vai se pagar? A energia, tudo vai dar certo? Eu vou conseguir suprir a necessidade? Claro que não. Então isso tem que ser bem percebido, tanto no serviço quanto no produto. Mas concordo plenamente com você, mas quando isso é feito de maneira estratégica e premeditada, pô, é sensacional. Isso é o que a gente chama de preço de fugiu a palavra, rapaz, de capacitação não, de captação. Preço de captação, porque essa menina, né, ela fez isso planejado. Foi planejado. Qual é o nome dela? Priscila. Priscila, eu tenho certeza que foi planejado, Priscila. Vamos lá. Lançou essa promoção a R$ 29,90. 1 quilo de sushi. Ficou conhecida. Naturalmente, ali aumentando o preço, dificilmente ela vai perder a clientela se ela não fizer uma coisa, diminuir a qualidade do produto. Não tem nada pior. Recentemente eu conheci um novo restaurante na cidade, recentemente ano passado. E fui lá e um preço sensacional, uma comida maravilhosa. E quando eu continuei indo, eu percebi que os preços subiram. E até aí tudo bem. Mas chegou um momento que a qualidade dos produtos começaram a cair. Aí isso incomoda o consumidor, isso incomoda o cliente. Então, se Priscila, mesmo, vamos dizer que ela dobrou o preço praticamente, né? Teve um aumento aí de 50%, mas ela manteve a qualidade. Melhorou, né? Ou até melhorou, vai ter mercado para ela. Ainda existe o cliente que só quer saber de preço, e existe o cliente que quer saber de qualidade. E você tá na briga por preço, não é uma briga confortável. É o que a gente chama eu chamo particularmente, né? É a briga dos porcos ali, é na lama, cada um por si. No final do dia todo mundo perde. No final do dia todo mundo perde. Tem que focar em gerar valor e não preço. Porque aí você começa a entrar nessa briga do preço, e aí você percebe, meu concorrente botou hoje sushi a R$ 1. Eu tenho que colocar de todo jeito. Se entrar na briga, é pior. É melhor, e acontece muito isso ainda, viu? É melhor ter calma, manter o seu preço e a sua qualidade, porque muitas vezes faz isso, mas aí reduziu também a qualidade. Então eu pergunto pra você, Aldair, né? Agora à noite, quando você mencionou, eu tava com fome brincando, né? A gente olha na Priscila, 1 quilo de sushi lá agora, vamos colocar R$ 90. Vamos subir o preço dela, 90. E a gente olha ali no seu Manuel, vendendo 1 quilo de sushi a R$ 20, o preço que ela começou a vender. Aí você conhece que vai entregar em 15 ou 30 minutos. E o outro você pede, como já aconteceu comigo, e você espera algumas horas. Você vai fazer questão de pagar os 90? De maneira nenhuma, você paga. E lembrando, e tem pessoas que vai fazer questão, e tudo bem. E pronto, é uma série de fatores, a qualidade, o tempo de espera. Principalmente comida. Principalmente comida, é verdade. Comida. Então você acaba tendo uma série de fatores que precisam ser avaliados, e por isso que muitos realmente fecham as portas. É o tato, pô. O empreendedor ele precisa estar sensível para o mercado. Né? Não é só preço, não é só uma estrutura boa de recepção. Você tem que estar sensível para várias variáveis. No caso de comida, como o Lolo falando, né? Eu particularmente eu não peço comida me planejando que vou ter fome daqui a 2 horas. A gente só pede quando está com fome. E por diversas vezes você abre aqui... Dificilmente você pede se planeja, pô, né? Terça-feira, semana que vem à noite eu vou comer tal coisa. Não é assim que funciona. E eu atendi um cara, na verdade eu fiz uma parceria, inclusive vou falar sobre ele aqui agora. Vou só confirmar para eu não pecar por omissão. Operação Limpeza. Vou falar sobre a Operação Limpeza. O cara entrou em contato comigo. Olha aí, tô precisando fazer uns conteúdos legais para minha marca. Tô querendo entrar mais forte no mercado. E eu disse, poxa, então vamos fazer uma parceria. Você me fortalece e eu te fortaleço. Porque para minha vida é essa. E eu tava precisando do serviço do cara. Eu estava precisando dar uma geral aqui no meu estúdio. Dar uma geral no tapete, no sofá. E aí o cara chegou aqui, meu amigo. Quando ele chegou, ele já me causou impacto. Eu contrataria ele em qualquer momento, porque ele chegou muito bem vestido, muito bem preparado, com a farda da empresa, chegou de máscara, muito bem organizado, todos os equipamentos. E aí, vamos começar o serviço? Eu disse, vamos. Você já me causou uma boa impressão de entrada. Isso. Porque vamos supor, o cara chega de bermuda, de chinelo. Acontece muito. Todo desorganizado, com os equipamentos. Vou fazer o serviço, porque é um serviço braçal, né?
E aí ele não, ele chegou todo posturado, muito bem organizado e executou o serviço com uma excelência excepcional. E aí fiquei extremamente satisfeito. Operação Limpeza PB é o Instagram, o cara trabalha muito bem e me deixou assim encantado. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele causou de fato uma boa impressão e aonde ele chegar ele vai ser bem recebido. Vai. Pronto, um cara desse, lhe interrompendo, para ele escalar, é só questão de tempo. Não tem outra. Permanecer com a postura que você mencionou aqui que ele tem, entregando o trabalho que ele entrega, é só uma questão de tempo. Aí, quando esse tempo passar, ele vai encontrar outra barreira, que é a questão de continuar crescendo. Aí vem a questão de delegar, de contratar pessoas certas. Que tenha a mesma postura que ele, que queira. É difícil. Que queira incorporar o posicionamento da empresa. Né? Isso. É isso que eu tem uns meninos que trabalham comigo aqui e eu estou sempre nesse diálogo, porque existe uma dificuldade muitas vezes na cabeça das pessoas de incorporar ideias. Todo mundo tem sua personalidade, claro. Sim. Isso é totalmente aceitável. Todo mundo precisa ter a sua personalidade. Mas eu acredito que quando a gente está abraçando uma ideia, a gente precisa saber da essência daquela ideia. Então vamos supor, Gabriel, Vitor, Thaís, Daniel, trabalham comigo aqui na Agência Imaginar. Eles precisam entender qual é a essência da Agência Imaginar. O que a Agência Imaginar transmite? É seriedade, é dinamismo, é um pouco mais despojado, é uma empresa que trabalha. Tem que entender a essência para viver aquela essência. Né? Eu não conheço o restante. Concorda, né? Perfeitamente. Eu não conheço o restante da sua equipe, mas até o momento, as pessoas que eu conversei só muda o ser humano, porque assim, pra mim é a mesma coisa que eu estar conversando com o Gabriel, é a mesma coisa de conversar com você. Como assim, Thiago? A linha de raciocínio, a postura tá sendo sensacional. É sensacional um ponto que hoje eu não sei se Gabriel é seu sócio, se faz parte do seu time, e nem um ponto aqui, o que eu quero falar. Uma postura excepcional, excelente. E isso, com toda certeza, tem um mérito dele, mas o principal é do empreendedor, que não é fácil conseguir fazer isso. É um desafio que eu vejo muito acontecer nas empresas, é você conseguir levar a sua cultura, a sua visão de mundo para a cabeça do seu colaborador. E quando eu falo para a cabeça, é ali naquele horário de expediente. Ele incorporar e falar, não, aqui tem uma cultura. Aqui, o que acontece muito no dia a dia é eu ver os colaboradores que moldam a cultura da empresa, e não o contrário. E aí, muitas vezes, o empreendedor fica refém, né? Fica refém. Da situação. Mas é isso, Tiago, e é até... Você falou aí, eu não sei se ele é seu colaborador, se ele é seu sócio. E aí eu digo justamente isso para ele. Não se veja aqui como um funcionário. Se perceba como parte integrante do processo. Você tem que se entender, você faz parte do processo. Você está empreendendo junto comigo, porque se você não tiver essa visão, infelizmente, se você sentar, fazer apenas o que foi pedido e apenas o que tem que ser feito, tem que ter uma visão além. É o intraempreendedor, né? Você tem que perceber, o intraempreendedor, você tem que perceber que existe algo ali que precisa ser melhorado, que eu posso ajudar a melhorar aquela situação ali. Isso. E claro, e aí isso passa por uma série de processos. 14 anos atrás eu escutei um conselho de um cara que possivelmente ele não está me assistindo agora, mas sempre que eu posso, quem me conhece essa história, sempre que eu posso eu conto. O nome dele é Sandro, hoje ele é gerente de uma empresa aqui na cidade e na época ele era meu gerente. E na empresa na qual eu trabalhava, estava passando por um momento de atraso de pagamento, o que acontece em muitas empresas. E eu, um menino novo, 18 anos, se não me falha a memória, estava ali desmotivado, caiu o meu rendimento. E eu nunca esqueço de uma vez que ele me procurou, colocou a mão no meu ombro e disse, pô, Thiago, o que é que está acontecendo? Mas, pô, Sandro, tô desmotivado, a empresa está pagando atrasado, e por inúmeros problemas que acontecem. E ele escutou com atenção, olhou para mim e disse, Thiago, quando você dá o seu melhor, a primeira pessoa que se beneficia nisso é você. E depois a empresa. Ninguém sabe como vai ser seu futuro, o que você vai fazer amanhã. Mas quando você se doutrina, cria esse hábito de fazer tudo com excelência, as coisas para você vão fluir de maneira mais natural. E eu era um rapaz muito novo na época, mas isso me marcou. E eu trouxe isso para minha vida. E hoje eu falo com toda certeza. Que conselho. É o que acontece aqui hoje, né? Quando qualquer colaborador seu ou meu, seja quem for, dá o seu melhor, primeira pessoa que se beneficia nisso é ele. Em tudo que a gente for fazendo, precisa dar o melhor. Repetindo aqui, a gente está batendo um papo com Tiago Bezerra, cara é estrategista e empresarial. Você que está precisando aí dar um rumo, dar um norte à sua empresa, eu aconselho muito, e inclusive está nos dando esse direcionamento aqui também, porque uma coisa que eu
tenho percebido ao decorrer do amadurecimento é que a gente precisa das pessoas. Todo mundo precisa das pessoas. Ninguém sabe de tudo. E aquele que acha que sabe de tudo vai acabar se afogando no seu ego. E como eu lhe falei no começo, né? O ego. Eu, na minha empresa, eu preciso de pessoas que estão além para me orientar. Eu tenho outro grande amigo meu que ele fala que nós precisamos de 3 pessoas, 3 personalidades de pessoas na nossa vida. Pessoas que estão, entre aspas, um nível abaixo ou atrás, não importa, que é para você gerar valor para essas pessoas, porque quando a gente ensina, a gente aprende. No segundo ponto, pessoas que estão no nosso padrão, que é para chorar nossas dores com a gente, que é para debater, conversar e ter aquele momento ali de descontração junto. E pessoas que estão acima. Não importa o quão grande você é, Aldair. Vai ter sempre alguém maior do que você que pode te ensinar. E vai ter sempre pessoas no seu patamar para você trocar experiência e sempre vai ter pessoas que você possa ajudar. Então, quando você coloca no seu ciclo social esses 3 perfis de pessoa, naturalmente as coisas acontecem. Você ensina, você compartilha e você aprende. Não tem, mais uma vez, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, é verdade. Eu queria falar sobre público-alvo. As empresas muitas vezes se perdem com quem se comunicar. Tá ali, montei uma estratégia, mas eu vou me comunicar com quem? E aí eu vou dar um exemplo meu, muito longe da realidade que a gente vive do digital de hoje. Acho que foi meu segundo emprego, eu tinha 11 anos. Já estava no meu segundo emprego. Eu digo emprego porque eu sempre gostei de me movimentar. E aí eu tinha uns 11 anos e tinha uma vizinha que ela fazia coxinha para vender. E aí só que ela fazia coxinha, a coxinha ficava em casa. Só quem ia comprar era quem estava lá. E aí ela fez uma proposta para que eu e um amigo meu saísse com essas coxinhas para vender. E aí a gente colocou as coxinhas na bacia, né, tudo bem organizado, e saímos para vender essa coxinha. Só que saímos sem destino. A gente vai vender essa coxinha aonde, para quem e como. Saímos andando e aí a gente foi caminhar no Conjunto dos Professores. Não sei se tu conhece. Conheço. Pronto, o Conjunto dos Professores é um lugar que você não vê gente. Parece uma cidade fantástica. Não vê ninguém. Você não vê uma pé de pessoa. E aí a gente subiu rua, desceu rua, caminhou, andou e não vendemos uma coxinha. Passamos, andamos, chegamos aqui no Severino Cabral. Eu disse, vamos entrar aqui na escola no Severino Cabral. Eu estava lá na época. Fazia a 6ª série, a gente foi tomar água, vamos entrar para tomar água, o colégio estava em reforma. E aí tinha um senhor lá chamado Garibaldi, que ele era como se fosse um coordenador geral, estava lá organizando, que é isso? Me conheceu, que eu estudava lá. Eu disse, não, a gente tá vendendo umas coxinhas aí para ganhar um dinheiro, leva para casa para ajudar. Aí ele disse, vem cá, aí cheio de peão na obra, ele disse, pessoal, vem cá. Deu certo demais aqui, vamos comer essas coxinhas. E aí comer as coisas, a gente vendeu tudo, a gente ficou paralisado assim, 11 anos. Primeiro dia a gente vendendo coxinha, vendemos todas as coxinhas. Chegamos em casa, beleza, entregamos, vendemos tudo. Logo cedo, 10 horas da manhã, tinha saído de 9, entregamos, vendemos tudo. E no outro dia, qual vai ser a estratégia? A gente não percebeu que a gente foi no lugar que não tinha quem comprasse a coxinha, que era no Conjunto dos Professores. Foi uma sorte ter encontrado esse senhor que comprou tudo. O que é que eu quero dizer com isso? A gente não tinha um público-alvo. A gente não sabia para quem vender e como vender. Tivemos a sorte de encontrar uma pessoa que comprou. E hoje, no mundo de hoje, o mundo de hoje é muito mais cruel. A gente não pode viver à mercê dessa sorte. A gente tem que saber com quem a gente vai se comunicar, para quem a gente vai vender e como a gente vai vender. Boa. Não adianta eu oferecer meu serviço a um cara que não está nem aí para a rede social. Ele não quer se posicionar, ele não quer estar no digital, ele está muito bem na vida dele oculta, na vida dele anônima. Então, eu não tenho por que me comunicar com essa pessoa. Eu preciso me comunicar com quem? Ei, eu preciso me posicionar, eu estou querendo entrar no digital, eu quero ampliar as minhas vendas, eu quero melhorar o meu posicionamento. E aí, como você enxerga essa postura das empresas e entender qual é o público-alvo? Boa. Mais cedo, conversando contigo, daí eu te falei que eu tenho, assim, uma paixão muito grande pelo empreendedorismo. Quem me conhece pessoalmente, quem já é meu amigo há mais tempo, tá próximo, sabe disso. E hoje, o meu público-alvo são pequenas e médias empresas ali que faturam. Então você sabe bem quem é o seu público-alvo. Sei, mas olha só onde eu vou chegar. Sei quem é meu público-alvo. Eu entendo que hoje o público-alvo que eu foquei no início não é o público-alvo que contrata o meu tipo de serviço, que rentabiliza, que gera retorno. E como eu falei mais cedo no início do podcast, o público-alvo que eu comecei a trabalhar, eu percebi que essas pessoas não estão comprometidas com seus próprios negócios. Infelizmente, pequenos empresários, principalmente MEIs, têm menos comprometimento do que empresas maiores. Mas por que eu fiz esse enredo aqui? Eu vou te explicar agora.
Mesmo sabendo que meu público-alvo são pessoas maiores, eu tenho um compromisso de me conectar, entregar mensagem para aquele que quer começar. E concordo plenamente com o que você falou, mas se você me permite, para você que não empreende ainda, é um aspirante a empreendedor que está querendo começar, simplesmente comece. Sem público-alvo, sem estratégia, sem nada, só comece. Por que eu digo isso? Eu não estou falando para o cara que já tem um valor em conta para investir, não. Se você já está capitalizado, é uma operação maior, beleza. Vamos fazer um estudo em mercado, vamos contratar uma consultoria bacana, vamos colocar um negócio para rodar organizado. Mas não é a realidade da maioria dos empreendedores. Nunca houve tantas pessoas saindo do CLT para empreender quanto hoje. Então, se você é um cara que, pô, não tem um capital, meu capital é 500 ou é R$ 1.000, já dá para começar um pequeno negócio. Primeira coisa que eu falo, simplesmente comece. Mas, Thiago, e não será um conselho irresponsável e se essas pessoas errarem? Não se engana, Aldair, de todo jeito ela vai errar. De todo jeito nós vamos errar. Por maior que seja a empresa, ela comete erros. Então, quanto antes você comete esse erro, mais rápido você consegue corrigir e dar a volta por cima. E busque exemplos. Por exemplo, não saia para vender coxinha, Não. não existem Mas pessoas. deixa eu te perguntar, se você tivesse perdido tempo ali fazendo um planejamento tal, será que naquela época você ia ter o tato para saber aonde ir? É difícil, pô. É difícil, mas nos tempos de hoje, qual o exemplo, qual a lição que a gente tira? Hoje a gente tem a facilidade da internet, das pessoas que estão ensinando. Naquela época não existia Não tinha, YouTube, não. não Era na existia, raça. não existia absolutamente nada, nem telefone existia. Então, existia o telefone residencial, nem aparelho celular existia. E eu não sou tão velho assim, não. Isso foi 2000, 98 para 2000, por aí. Eu tinha 2001, eu tinha 11 anos. Nossa. E aí o que é que acontece? Só bastava um direcionamento. Qual era o local mais apropriado para me vender as coxinhas? Rua João Pessoa. Oficina, loja, trabalhador, muita gente precisando de um lanche ali 9, 10 horas da manhã. Eu teria vendido minhas coxinhas sem fazer esforço. É o que a gente vê, o pessoal que faz o circular vendendo lanche. Então isso seria entender para onde ir, saber para onde ir. Concordo plenamente, né? Ainda nesse contexto, esses dias conversando com um colega meu que eles, Thiago, perdi uma oportunidade de investimento na casa do 1 milhão. Mas me conta aí, fulano, como que foi isso? Ele só. Uma pessoa me chamou para me apresentar uma ideia, um projeto. E eu saí de casa com 3 perguntas na mente. 3, para perguntar a esse rapaz. E eu disse, se ele me responder as 3 com exatidão, e eu não me arrependesse de forma alguma. Porque naquela época, com as informações que eu tinha, eu tomei a melhor decisão, segura. É muita covardia da minha parte comigo mesmo, me cobrar, me arrepender de algo que na época eu não tinha a visão que eu tinha hoje. Eu saí de casa com 3 perguntas. Se ele soubesse me responder as 3, eu estaria entrando num investimento seguro. Mas hoje ele deu certo, amém, glória a Deus por isso, mas eu não me cobro por não ter entrado, porque naquela época eu não tinha a informação que eu tenho hoje. E eu trago um pouco isso para o seu contexto, né? Não discordo de maneira nenhuma, planejamento sempre é bom, mas como eu falei, não deixe de começar por conta disso. Não, com certeza. Porque com certeza você pode planejar do jeito que for, vai acontecer erros, vai acontecer imprevistos. Tem que começar. O ideal é começar. Se tem a ideia, se tem o sonho, principalmente. Isso. Eu acredito muito no propósito, que não adianta só a ideia e o dinheiro. Você tem que ter também um propósito. E a coragem, viu? Um dos principais erros que se comete também empreendendo ou fazendo qualquer coisa na vida é fazer sem propósito. Se você não tem um propósito bem definido e claro, a perspectiva, a chance de dar errado é muito maior. E sem contar que o propósito ele gera uma energia sensacional. Eu não consigo explicar isso para quem ainda não vive. O propósito tira o cansaço, elimina qualquer tristeza, qualquer desânimo. O propósito ele faz milagre. É aquela conversa de coach, né? Não é o meu pelo quê, mas sim o meu porquê. Isso faz uma diferença imensa. Mas esse papo não é para todo mundo, infelizmente. Acredite no seu propósito. Já se foram quase 1 hora de bate-papo aqui. Passa rápido. Muito bacana a conversa, muito esclarecedora, muitos insights aqui, vai gerar muitos cortes legais.
para quem vai nos acompanhar posteriormente aí nas redes sociais. Mas eu queria falar agora para vocês desse Estúdio Imaginar, que é onde você pode realizar o seu podcast. Tem um projeto aí de fazer um podcast, de tirar sua ideia do papel, debater com o seu público-alvo, conversar com o seu nicho. Você que é psicólogo, advogado, nutricionista, médico, de qualquer especialidade, tem alguém precisando do seu ensinamento. E aqui é o lugar certo para você conversar com essas pessoas e levar o seu conhecimento, gerar sua autoridade, fazer a diferença e causar impacto na vida das pessoas. Então entre em contato conosco e começa o seu podcast. Por falar nisso, Tiago, teremos em breve a estreia do seu podcast. Todos esses ensinamentos que o Tiago nos trouxe aqui nesse bate-papo, ele vai trazer no podcast dele, que é o Ponto de Partida, que vai ensinar você a sair da sua ideia e chegar no seu... extrair o máximo do seu potencial. Fala um pouquinho desse seu podcast. Exatamente, Adair. Inclusive, eu já ia tocar num ponto, né? O que acontece, né? Eu empreendo já há algum tempo, como eu te falei, eu tenho um grande carinho, um grande afeto pelo empreendedor. Para mim é um guerreiro, não é para todo mundo. E hoje eu poderia começar um podcast voltado para um mercado já consolidado, tal, bacana. Só que quando eu penso em empreender e divulgar essa mensagem, arde muito no meu coração ainda o desejo de falar para o pequeno, para quem quer começar, para quem quer virar essa chave. Por isso o nome, né? Ponto de Partida. E você que nos assiste, pô, Tiago, mas será um conteúdo mais iniciante para quem está começando? Não. Aqui nós vamos receber pessoas, eu vou trazer para essa mesa aqui, empreendedores que faturam seus 7 mil por mês, como também empreendedores que faturam seu 1 milhão por mês. Terá todo tipo e, como eu falei no início, né? Independente do seu tamanho, sempre tem o que aprender. Então, a proposta do Ponto de Partida é compartilhar insights, compartilhar histórias de sucesso, de superação, compartilhar também fracassos, porque eu acredito muito que, diferente do que nós vemos hoje na internet, esse mundo fantástico do Bob, que é tudo perfeito, na vida real não é assim. E eu acredito, Aldair, que quando a gente compartilha nossos fracassos, a gente está dando uma oportunidade imensa de quem está do outro lado aí nos assistindo aprender e crescer. E não cometer. E não cometer os erros. Então, pelo menos da minha parte, quero trazer o máximo de histórias de sucesso, de fracasso e ensinamentos aqui para vocês para facilitar a sua vida e tornar a caminhada menos árdua. E saber que, apesar do empreendedorismo ser muito solitário, eu acho que você tem esse sentimento também, você não está só. Existe uma rede, existe pessoas boas dispostas a se ajudar. Então, nós começamos na próxima terça-feira, dia 14. Eu acredito que será 8h30, estou só definindo os últimos pontos e conto com vocês que estão nos assistindo, que estão me assistindo agora. Na rede social nós estamos como pontodepartida.pod lá no Instagram, no YouTube. O canal está recém-criado, nosso primeiro conteúdo será semana que vem. Então, se você respira o ecossistema empreendedor, nos siga, nos acompanhe. O meu perfil também, diariamente eu estou postando conteúdo voltado para pequenas e médias empresas. E o caminho mais ou menos é esse, meu amigo Aldair. Perfeito. Então aí, a partir da próxima terça, a cada 15 dias, teremos o Ponto de Partida podcast ao vivo aqui direto do Estúdio Imaginar. A assinatura do Estúdio Imaginar, né, que tem desenvolvido, aperfeiçoado e executado grandes projetos. A gente está com 2 anos desse estúdio aqui e já foram quase 15 projetos de podcast que já passaram, que estão no ar ou que deram uma pausa, que encerraram as atividades, mas já conseguimos assinar grandes projetos. Lembro muito bem do primeiro, Fora do Mocho. 2 dentistas que gostavam de se comunicar, nos permitiram iniciar esse grande projeto. E foi muito bacana, né? A gente aprendeu muito, erramos muito e aprendemos muito. E graças a Deus só evoluímos durante esse período. De lá para cá teve o Visioncast, teve o Pod 10, tivemos... alguns. Para não pecar por omissão, vou citar esses 3 que foram basicamente os primeiros. E agora estamos aí com o Reu Podcast, o Polícia em Pauta, Fé e Palavra do Gabriel, que é um podcast muito bom, que traz reflexões bíblicas e debates acerca dos temas que estão em alta aí na sociedade. E o Pode Imaginar, que é um podcast também sobre posicionamento digital, marketing digital, produção de conteúdo. Então a gente está aí gerando esses conteúdos e ajudando as pessoas, porque o intuito maior é abrir esse canal de comunicação para que pessoas sejam ajudadas, porque a gente se acostumou a grandes números, né? Números astronômicos. Mas eu acho que quando a gente consegue impactar uma pessoa, a gente já fez muito. Eu falo muito para quem está no meu ciclo social, né? Você fica impressionado com o tanto de valor, estou falando de cifrão, que você recebe quando você gera valor para a vida das pessoas.
Quando você compartilha conteúdo, é natural que as coisas acontecem para você. E eu não acredito eu acredito, na verdade, que todo ser humano tem o poder de compartilhar algo bom para outro, né? Todo mundo tem algo Todo a mundo oferecer. tem. O negócio é só se desprender das amarras, largar de mão a opinião alheia, botar a cara a tapa e compartilhar. Que com certeza tem alguém hoje que quer ouvir o que você tem para ensinar a você, Aldair. Perfeito. É isso aí. Então, ponto de partida a partir da próxima terça-feira, 20h30. Vamos Exatamente. bater esse horário Vamos aí, bater né? esse horário de 20 e 20 30, e né? 30, né? Na própria terça-feira também, eu acho que não vai coincidir na mesma terça, porque estreia amanhã o Acende a Luz Podcast, que é outro podcast que também vai acontecer aqui. Então vai ficar terça, Acende a Luz, terça, ponto de partida. E Perfeito. assim vamos seguindo com essa programação. 20 e 30 para criar essa conexão, para gerar essa identidade com o público que quer saber sobre empreendedorismo, sobre estratégia empresarial a cada 15 dias, ponto de partida e quem sabe em breve aí, toda terça-feira, Com né? toda certeza. Pra É só uma ampliar questão isso. de maturar e de sentir o mercado, né? É uma verdade. questão de planejamento, como a gente falou mais cedo. Perfeito. Então a gente agradece a todo mundo que acompanhou, participou. Acho que a Érica passou por aqui, sua esposa, né? Minha esposa, Passou por aqui, deu boa noite. O Lucas Santos também dizendo aqui, um sensacional. grande cliente, sensacional. O E cara é bom. E a galera que vai estar conosco aí nas redes sociais durante a semana dos nossos cortes. Não esquece de se inscrever no canal, você que está assistindo posteriormente. Deixa o like, deixa um comentário também, deixa a sua opinião sobre o que está sendo feito por aqui. Vai lá no Instagram também, nos segue para que você possa acompanhar tudo isso e muito mais que a gente tem produzido. Um forte abraço, valeu Gabriel ali na técnica, agradecer a Diferença Pet, Agra Sushi Delivery, Pizza Nostra, os 3 patrocinadores que estiveram conosco hoje nesse nosso episódio. Próxima segunda-feira, vou bater um papo aqui com a Socorro Rainha. Ela é a dona da Rainha Sorvetes, uma fábrica de sorvetes que tem Bacana. aqui em Campina Grande. Nesse calor, hein? Está completando aí 18 anos. Tá ganhando dinheiro, nossa amiga, Tá hein? fazendo sucesso, é o período que ela consegue faturar. Então, Show de a bola. Socorro Rainha, juntamente com o Arley, que é o seu filho, uma família de empreendedores, estarão aqui contando um pouco da sua história. A gente vai entender também como foi esse processo. Há 18 anos no mercado, produzindo sabores e fazendo a diferença, principalmente no verão, na vida das pessoas, né? Perfeito. Tiago, muito obrigado aí pela sua participação, sucesso no projeto, sucesso nos projetos, que Deus abençoe. Eu não estava lembrado, mas domingo eu estava na igreja e Deus me revelou que você passaria por aqui. Amém, graças a Deus, amém, graças a Deus. E sucesso nos nossos projetos, né? Muita coisa boa, ainda está muito madura, a gente não pode compartilhar muita coisa, mas eu tenho certeza que esse será o ano que nós vamos conseguir impactar e levar conteúdo para muitas pessoas. Show. Com fé em Deus. Forte abraço, pode imaginar a volta na próxima segunda-feira e a gente tá junto aqui nessa perspectiva de impactar as pessoas no mundo digital. E uma frase que eu carrego, inclusive, está tatuada aqui, ó. Acredite na sua ideia e conquiste o seu mundo. Perfeito.